Instagram fechou e muito provável que não tenha salvo aí a primeira parte da live. Então, vou aguardar vocês voltarem e pra gente continuar. Caiu. Muita live acontecendo, o Instagram não está dando conta. Então, vamos voltando. Pra quem tá entrando agora, a gente acabou de cair, a live acabou de cair. Eu tava falando sobre hábitos, como exterminar os maus e criar os bons. E a primeira coisa a ser feita para você trabalhar qualquer coisa é trazer isso para a consciência. Então, o livro que eu indiquei é esse, O Poder do Hábito, do Charles Huggy. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Então, a primeira coisa para você começar a ganhar o poder de trabalhar e romper hábitos destrutivos e criar hábitos produtivos é você ter consciência e coragem para assumir os hábitos que você já tem. Então, pega um papel e uma caneta e nesse papel e caneta, pega uma folha em branco e coloca lá os hábitos que você já tem e que você não gostaria de ter. Os hábitos que você já tem e que estão te gerando muitos custos. Aqueles hábitos que você colocou na categoria do maus hábitos. Pega esses hábitos e liste eles. Então, um dos convites que eu fiz para quem estava na outra live, que acabou caindo, foi o seguinte: quando você fizer essa lista dos hábitos que você já tem, dos hábitos maus que você já tem, que você não quer ter, olha para o que você não quer trabalhar, aquele hábito que você fala assim, mas eu não quero mudar isso, eu sei que me gera problemas, eu sei que isso é ruim, que me faz mal, mas não queria trabalhar isso daqui agora, não tô afim de olhar para isso aqui agora. Pega exatamente esse e vamos trabalhar ele, ok? Tudo que você não quer fazer, tudo que você quer deixar para lá, para depois, é um sinal de que você está resistindo de alguma forma. E esse hábito, quando você transforma um hábito, ele acaba automaticamente abrindo um espaço para transformar vários outros hábitos. Então você vai perceber que quando você escolher fazer isso e você focar nesse que você não queria, você vai ver toda a sua vida se tornando abrindo um espaço para novas coisas. Porque, tipo assim, se você pegar uma lista daqueles que você mais odeia, aqueles hábitos que mais te fazem mal, e você conseguir transformar esse hábito, quais outras coisas poderiam ser possíveis também? Então, aqui está o poder da sua escolha, de pegar o hábito que você não quer trabalhar e escolher fazer ele, trabalhar ele, ok? Então, vou colocar aqui só o título da live pra gente deixar aqui as pessoas que forem entrando, como eliminar, como romper os maus e criar os bons. Fixando o comentário aqui. Oi, gratidão pelo conhecimento e direcionamento pelas lives e vídeos no YouTube. Muito obrigada. Muito obrigada. Ah, que bom. Eu que agradeço vocês por escolherem estar aqui, ok? Então vamos lá. Deixei aqui o título da live nos comentários. Hábitos, como romper os maus e criar os bons. Então a primeira coisa a se fazer é você escolher, você trazer para a consciência quais são esses hábitos. Então pega o papel e uma caneta, faça uma lista, isso depois da live, faz uma lista com todos os hábitos maus, que você considera maus, aqueles hábitos que você sabe que te geram muito custo, que te fazem mal e que mesmo assim você continua fazendo e você não sabe o porquê você faz o que você faz. Então a primeira coisa é fazer essa lista, trazer isso para a consciência, ok? A segunda coisa, depois que a gente descobre e traz para consciência esses hábitos, é a gente descobrir como que funcionam os hábitos, tá? Então eu abri aqui bem na página certinho. Um hábito, ele é composto por 3 elementos. E aí eu vou abrir aqui
na página para vocês, tá vendo? Veja que na página ele mostra aqui gatilho, a deixa, ele coloca deixa, eu gosto de usar o gatilho, rotina e recompensa. Então, primeiro, todo hábito tem essa estrutura. Tem algo que é a deixa para você fazer. Então, algo que é como se fosse um gatilho mesmo. Acontece alguma coisa e você entra na rotina. Então, a deixa, a rotina, que é o que você faz e você não quer fazer, e a recompensa, que é o que você sente, mesmo segundos antes de sentir o arrependimento, você tem uma recompensa. Então, depois que você já listou os hábitos que você não quer mais ter, os hábitos maus, e você escolheu justamente aquele que te faz mais mal e que você não queria olhar, depois que você escolheu esse hábito, você vai trazer para a consciência você vai se perguntar, qual pode ser a deixa para eu fazer o que eu faço? Então, quero saber de vocês, qual hábito vocês estão trabalhando? Então, alguns podem trabalhar um hábito de reclamar, um hábito de fofocar, um hábito de procurar doença na internet, o hábito de assistir televisão, muita televisão, o hábito de propagar notícias ruins, o hábito de fumar, o hábito de beber, o hábito de comer doces excessivamente. Escolha um hábito. E aí, falem aqui pra mim para eu poder dar exemplos que vão conversar com vocês, que vão trazer vocês para a realidade, tá? Então, quando você escolher esse hábito, você vai se perguntar: o que pode ser a deixa? O que me faz? O que acontece segundos antes de eu fazer isso que eu faço? Então, pode ser que você coma doces quando segundos antes de você comer doces, você sente ansiedade, ou você sente tristeza, ou você sente... que mais? A Rô falou aqui. Oi, Rô, maravilhosa! Comer doces em excesso, o Negro Thor falou, e a Rô falou procrastinar. Tá, então vamos trabalhar esses dois aqui. Então, o que acontece segundos antes de você ir comer doces em excesso? Então, qual forma que você se sente, ou o que você olha, o que acontece que é como se fosse um botão que te aperta e você simplesmente faz sem querer fazer. Então, quando eu fui trabalhar isso, eu falei, né, que era a questão de eu estar num grupo de pessoas ali, e quando a pessoa tava falando mal de alguém, eu ficava lá, é verdade, nossa, você tá certa, essa pessoa é assim mesmo sem querer, mesmo sem concordar. Então, esse era o hábito que eu tava trabalhando. Quando eu parei pra olhar a deixa, eu percebi que era tipo assim, quando tinha várias pessoas, todo mundo concordando com a mesma coisa, naquele momento a deixa era tipo, você precisa concordar também. Então, a deixa era uma situação com várias pessoas ou com uma pessoa que eu considero importante para minha vida falando mal de alguém. Então, essa é a deixa. Essa é a deixa. Então, para o Negro Thor, qual é a deixa para você pensar assim? O que faz você... O que acontece segundos antes com você antes de você ir lá e pegar um monte de doce para comer? O que você sente ou o que você vê? Qual que é o ambiente? Qual que é a deixa? Qual é o gatilho? O que faz? O que acontece? O que faz você fazer isso? A Rô falou procrastinar. Então, você já sabe o que você tem para fazer e você tá lá quase indo fazer. Só que acontece alguma coisa que te faz procrastinar. O que é essa coisa? Qual que é a deixa? Talvez seja quando você fica consciente de que aquilo... A deixa pode ser um pensamento. Isso é muito difícil de fazer. Tô com preguiça de fazer isso. Queria deixar para depois. Qual é a deixa? Você tem normalmente na sua frente uma TV e
o espaço para você fazer o que você falou que ia fazer. A deixa é você olhar para a TV, você olhar para uma coisa que é legal de fazer, que te gera prazer. Então, qual é a deixa? É muito importante que você descubra qual é a deixa, o que faz ou o que acontece segundos antes de você fazer o que você faz e que você não quer mais fazer. Então, qual é a deixa? Ó, deixar tudo para depois. A Noed falou. Então, o que acontece segundos antes? Qual é a deixa para você que te faz deixar essas coisas para depois? E é importante você saber quais são essas coisas. Normalmente, o que você procrastina? Você e a Rô, né? O que você procrastina normalmente? São coisas relacionadas ao quê? Tem um padrão de coisas que você costuma deixar para depois? Às vezes são coisas relacionadas ao trabalho. Mas se são relacionadas ao trabalho, qual é a categoria? Como que você poderia encaixar essa atividade em uma categoria? É uma coisa burocrática? É uma coisa que você não tem domínio em fazer? Ou é uma coisa que você, enfim, olha para o que tá aí, ok? Ó, o Negro falou, vou buscar sempre entender e perceber sobre esse mau hábito que eu tenho. Isso, é necessário buscar, entender e perceber o que está por trás desse mau hábito de comer doces em excesso. Então, o que acontece? Se veja aí, se você não conseguir identificar, feche os seus olhos e imagina assim, no caso que você do Negro Thor que vai comer doces. Imagina, você tá aí na sua casa ou no lugar que você tá e alguma coisa acontece para te despertar a vontade de comer doces. Qual é essa coisa que acontece? Às vezes é um pensamento, às vezes é um sentimento, às vezes é uma coisa que você vê, uma coisa que você escuta. A deixa pode ser qualquer coisa. Pensamento, sentimento, informações visuais, informações auditivas, paladar. Ok? Agora, para a questão do procrastinar. Imagina vocês duas que colocaram aqui sobre o procrastinar, deixar as coisas para depois. Fecha seus olhos e imagina que você tem essas coisas para fazer, que você se comprometeu a fazer isso. E quando você tiver com essa sensação de ter que fazer essas coisas, tem essas coisas em mente para ser feitas, que você se comprometeu a fazer, se veja indo fazer até que alguma coisa acontece que você fala, não, vou fazer outra coisa. Não, vou deixar isso para depois. Não, depois eu faço. O que é essa coisa? Às vezes é um sentimento, às vezes é um pensamento, às vezes é uma informação visual, uma coisa que você escuta, alguém te chama. O que é? Qual é essa deixa? O que acontece segundos antes de você fazer o que você faz? É muito importante que você descubra essa deixa. E depois que você descobre a deixa, você vai olhar para a rotina. Então, a rotina parece óbvia, mas ela é muito mais profunda do que parece. Então, você quando procrastina, essa rotina, o procrastinar, normalmente, ele tem várias informações, como você deixa de fazer o que estava programado para fazer e você vai fazer uma outra coisa. Qual é essa outra coisa? Qual é a categoria dessa outra coisa? Veja se tem a ver com coisas que te geram prazer, coisas divertidas ou coisas que você experimenta uma sensação de paz, uma sensação de paz mental, calma, ou algo que te gera uma sensação de aventura. Qual é essa rotina? Você procrastina, ok? Você não faz o que você deveria fazer, mas o que você faz no lugar? Então, traga isso para a consciência. Qual é a rotina? Então, normalmente lá na minha questão que eu falei para vocês, a minha rotina era, é verdade, concordar com as pessoas para ser aceito. Então, o para é a próxima etapa, que é a recompensa. Mas a rotina que eu cumpri ali era, é verdade, ela faz isso mesmo. Nossa, não acredito que ela fez isso.
e continuava dando corda para o que estava acontecendo ali e me tornava conivente com a situação. Ó, a No falou, acho que a deixa é preguiça, não sair da zona de conforto. Então você sente que vai sair da zona de conforto, que aquilo vai ser desconfortável e a deixa é essa. Isso não vai ser confortável. Então, ok, maravilhoso, muito bom trabalho. Estou tendo muito problema de esquecimento. Tenho coisas para fazer e acabo esquecendo. Ótimo. Então, o que te faz esquecer? Qual é a deixa? Porque você tem essas coisas para fazer e por que você não está presente para essas coisas? Onde essas coisas estão? Elas estão na sua agenda? Elas estão claras que você deve fazer? O prazo que você tem para fazer? Como que é isso para você? Acho que então, ó, a No identificou aí a preguiça, a sensação de estar saindo da zona de conforto. Então, coloca no seu papel e caneta que você escolheu esse hábito, coloca aí, deixa, igual tá no desenho aqui, ó. Qual é a deixa? Então, a deixa é uma experiência de ser desconfortável. Então, quando você vai fazer alguma coisa, essa deixa é uma sensação de sair do conforto, que vai te dar uma preguiça. Então, a deixa é preguiça. A rotina é o que você faz, então. Qual é a rotina? Você procrastina o quê? E nessa procrastinação disso, o que você faz no lugar? Agora, Rô, acaba acumulando muitas tarefas e não estou dando conta. Então, a rotina, Rô, é acumular tarefas. Essa rotina é acumular tarefas. Então, você tem consciência de que você tem algumas coisas para serem feitas e que você gostaria de estar comprometida a fazer essas coisas. Mas, quando você sente alguma coisa, aí você está olhando para a rotina. Antes dessa rotina, tem a deixa. Então, com relação às coisas que você sabe que tem que fazer, o que te faz esquecer essas coisas? Segundos de pensamento ou de sentimento fazem com que você deixe essas coisas importantes de lado. Então pode ser uma sensação de que uma falta de clareza ou uma bagunça, né? Você falou de precisar se organizar melhor. Então, quando você traz para a consciência de que você tem muitas coisas para fazer e não sabe quais são, essa pode ser a deixa. Então, uma sensação de desorganização ou uma sensação de falta de clareza, quando você se dá conta de que você não tem clareza, que você não está organizada, isso faz com que você saia fazendo um monte de coisa. Então, várias tarefas, e é isso. Até aqui nós olhamos para a deixa e para a rotina, ok? O trazer organização, preciso me organizar melhor, é uma das estratégias, mas isso é depois. Então, primeiro, a deixa e a rotina. Deixa eu ver aqui. Negrotor. Acho que a deixa é quando me encontro em uma situação nova e que eu tenho que me expor. Em seguida, perfeito. Então, quando você entra nessa sensação de que você vai se expor, é uma situação nova, isso é a deixa para você correr para o mundo dos doces. E aí, agora que vocês estão trabalhando muito bem essa questão da deixa e da rotina, agora a gente vai olhar para o próximo elemento, que é a recompensa. Então, sempre que você tem uma deixa e uma rotina, sempre que você tem um hábito, você tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Então, depois que você come os doces, você vai se arrepender, mas enquanto você está comendo, quase grudadinho ali, qual é a recompensa que você tem? Como você se sente? Ou o que acontece que é representado como se fosse uma recompensa para você quando você come esses doces?
E agora para as meninas da procrastinação, o que você ganha, qual a recompensa quando você deixa de fazer aquilo que ia te tirar da zona de conforto, faz aquele monte de coisa que não vão te gerar que são diferentes das coisas que você tinha se comprometido a fazer. O que você ganha com isso? Enquanto você está procrastinando, qual é a recompensa que você tem aí? A No falou sobre a questão da zona de conforto, né? Então, talvez uma das recompensas seja, ai, que bom, tô fazendo alguma coisa que é tranquila. Uma recompensa, a recompensa pode ser de sensação de conforto. Mesmo que segundos depois que você tem essa sensação de conforto, você tá lá, putz, eu não fiz isso de novo, como eu sou indisciplinada, ou como eu não deveria ter feito isso. Mas antes de você sentir esse arrependimento, esse remorso, tem uma recompensa. E é muito importante que você descubra qual é essa recompensa. Em procrastinar, não ganhamos nada de recompensa. Olá, Rô, tem sim, alguma coisa tem. Todo hábito tem uma recompensa, mesmo que ela não se pareça uma recompensa, tem uma recompensa. A gente tem uma pesquisa, isso eu aprendi lá com o Tony Robbins, existe uma relação, o ser humano, a gente sempre faz as coisas levando em consideração duas coisas, a dor e o prazer. Então, a gente sempre está fugindo da dor ou correndo atrás do prazer. Então, sempre tem um ganho e um custo nas nossas decisões. Sim, conforto, muito bem, No. Exatamente. E aí o Thor falou, né? Me faz relaxar e tirar um pouco a sensação de inquietude interna e me dá uma sensação de equilíbrio. Perfeito. Perfeito. Então, é isso. Agora você, Negro Thor, a No, a Rô também, né? Você tem aí uma sensação, você reconhece que erra, ok, mas antes desse reconhecimento você sente alguma coisa por procrastinar, tá? Então é necessário trazer isso para consciência, qual é a deixa, a rotina e a recompensa. Depois que a gente tem essa consciência, aí que a gente vai levar a conversa para o próximo nível. Então, quando você sabe que faz o que você faz, sim, você sente que erra depois de uma recompensa. Quando você procrastina, alguma coisa você ganha. Esse ganho precisa ser trazido para a luz, você precisa ter consciência dele. Por quê? Agora que a maioria de vocês aí tem já a deixa, rotina e recompensa, por que a gente precisa trazer isso para a consciência? Porque o Negro Thor, por exemplo, falou aqui que tem uma sensação de equilíbrio quando ele come doces. Então, apesar de que segundos depois dessa sensação de equilíbrio ele sente culpa por ter comido tantos doces, essa sensação de equilíbrio é o que está sustentando esse hábito. Todo hábito é sustentado por essa recompensa. E o que acontece é que nós, seres humanos, fomos doutrinados ou domesticados, treinados a não olhar para os custos que a gente tem das coisas que a gente faz e da forma com que a gente é e age na vida. Então, é extremamente necessário que a gente traga não só os ganhos, mas depois que a gente descobre o ganho, tá? Deixa, rotina, recompensa. Depois que a gente descobre isso, o próximo passo é descobrir quais são os custos de manter essa forma de ser e agir na vida. Não consigo estabelecer metas e fazer o que eu gostaria durante o dia. Perfeito, Vilma. Esse é um hábito que te gera muitos custos. Então,
Não gosto do que faço durante o dia. Perfeito. Então, quando você não faz o que você gostaria durante o dia, o que você acaba fazendo? Então, primeiro, né? Vamos olhar para o hábito de não colocar metas, de não definir metas. Você tem o hábito de não definir metas. Procrastina. Então, ó, nós temos aqui três questões de procrastinação. 3 pessoas com a questão da procrastinação. Então, a primeira coisa é, você procrastina, ok. Mas, primeiro, qual é a deixa para você procrastinar? O que você sente segundos antes de procrastinar? Então, primeiro, você tem aí, quando você falou que não gosta, não estabelece metas para fazer o que você gostaria durante o dia, a primeira coisa é que você não estabelece metas. Então, isso pode ser considerado um hábito. O que acontece, tipo, você tá aqui conscientemente de que você deveria ter metas, que essas metas poderiam te gerar ganhos, que você poderia conquistar várias coisas através dessas metas. Quando você pensa sobre isso, o que acontece segundos antes de você desistir disso e começar a fazer qualquer coisa aleatória? Qual é a deixa? Então pode ser uma experiência, uma percepção, um sentimento, um pensamento, alguma coisa que acontece fisicamente. A deixa é necessária, você precisa descobrir qual é a deixa, ok? Ai, tá coçando meu nariz. Aí, ó. Agora estou entendendo de forma mais ampla e enxergando o porquê de não ter disciplina nos exercícios e viver um efeito sanfona. Exatamente, você não tem um hábito criado para fazer exercícios, você tem um hábito de fazer uma outra coisa que gera esse efeito sanfona, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Vamos trazer para consciência e vamos encarar aí esses hábitos que são os mais destrutivos, aqueles que você já sabe que te gera mais custos, que você não gostaria de fazer e que fazem com que você se sinta mal, sem poder, né? De alguma forma. Então, ó lá. Então, eu acho que não vou conseguir e não faço tipo estudar. Perfeito, perfeito, Vilma. Então, ó, alguma coisa acontece e você sente que você não vai conseguir fazer. Então, esse sentimento de não conseguir fazer, de que acha que você não vai conseguir fazer, ele vem de alguma coisa. Qual é essa coisa? O que acontece em que momento você percebe esse sentimento de que não vai conseguir fazer? Isso é a deixa. Ainda tem uma coisa além disso. De certa forma, o hábito de comer muito doce acaba desencadeando o hábito de procrastinar nesse aspecto. Perfeito! Exatamente isso. É isso que a gente estava falando no começo da live que eu falei. Quando você escolher o pior hábito e você conseguir trabalhar ele, né, trazer ele para a consciência para que você possa criar um novo hábito, eu vou falar o porquê de um novo e não corrigir esse, você ganha o poder de olhar para aquilo que você achava que nunca ia conseguir. E quando isso se torna possível, você fala, nossa, se isso se tornou possível, para sua mente é como se, nossa, se isso é possível, o que mais é possível? Então, você acaba abrindo espaço para outros novos hábitos serem trabalhados, rompidos, aqueles antigos, ok? Então, vamos lá. Gente, eu tenho um tempo aqui de 1 hora nessa live, então eu vou continuar para que a gente possa falar sobre como romper, ok? Então, a primeira coisa é trazer para a consciência qual é o hábito. Depois, escolher um hábito que você vai trabalhar e que seja o pior, aquele que você considera que você não quer trabalhar, aquele que você está resistindo em olhar, é esse que você vai escolher. Depois que você escolher, você vai olhar e descobrir qual é a deixa, a rotina e a recompensa. Nós, seres humanos, não somos doutrinados, a gente não é ensinado a ficar presentes para as perdas das coisas, os custos das coisas, a dor envolvida nas coisas. Tem uma pesquisa que foi concluída em Harvard que foi identificado que o peso da dor é 3 vezes maior do que o peso do prazer.
E por isso a gente sempre está mais fugindo da dor do que correndo atrás do prazer. Só que a gente continua tendo hábitos destrutivos porque a gente não é ensinado a encarar a dor relacionada às coisas. Então o que acontece é que inconscientemente a gente se agarra no prazer relacionado àquilo e não sobra espaço para a gente olhar para a dor relacionada àquilo. Então, a gente precisa trazer para a consciência, depois que você já descobriu o gatilho, a rotina e a recompensa, é hora de trazer para a consciência quais são as dores relacionadas a esse hábito. Então, o que te custa continuar agindo dessa forma, tendo esse hábito? Então, essa é a hora de você ser completamente autêntico, franco ou franca com você mesmo. Qual é o custo? O que te custa? Então, eu vou perguntar para vocês aqui, diretamente. O que te custa e o que te custa procrastinar as coisas que são importantes para você? Quais são os custos envolvidos em procrastinar? Vilma também, qual é o custo que você tem de não estabelecer metas? Qual é o custo que você tem de procrastinar coisas que você sabe que são importantes para você? O que isso te custa? Qual é a dor envolvida nisso? Um hábito ruim é acordar tarde porque não tenho vontade de acordar cedo para fazer o que eu não gosto. Ótimo! Agora, o que eu te convido é que esse hábito, Vilma, ele é um resultado de um outro que é o principal aí, que é o que você já estava trabalhando. Procrastinar. Então, trabalhe o hábito de procrastinar. Olha para ele, encara ele. E você pode fazer isso sem nenhuma perda de poder. Você pode olhar para isso e falar assim, ok, eu faço isso. E olha como um jogo, olha de uma forma dissociada, não entra naquilo, não se torna aquele hábito. Me sentir inútil. Ok. Então, esse é o custo, né? Você tá falando. Oi, Rê! Saudade! Bom, então, agora sim, olhando para os custos, né? Depois que você identificou gatilho, rotina, recompensa, deixa, rotina, recompensa, vamos olhar para os custos. Um dos custos que a Vilma trouxe aqui é me sentir inútil. E quando você se sente inútil, o que isso custa para você? Veja que quando você se sente inútil, você se torna isso na sua vida. Veja se você se sente bem com isso. Veja se você se sente viva com isso. Veja se você ganha o amor das pessoas por isso. Você não conclui as tarefas do dia, assim como você está falando. E quando você não conclui, o que isso te custa? Você acumula serviços. E o que acumular serviços te custa? Qual é o maior custo? Me sinto péssima, é isso. Então você se sente péssima. E qual é o custo disso? Você não tem mais vontade de acordar. A vida perde sentido. A vida não é mais gostosa de viver. Você perde vitalidade. Quando você traz isso para a consciência, esse é o custo. E você pode fazer isso sem nenhuma perda de poder. Esse é o custo, ok? É isso que está te custando. O preço que você está pagando é a sua vitalidade, a sua paixão pela vida. E estando aí, olhando para isso, é isso que você está negociando quando você procrastina. Vale realmente a pena? Agora que você trouxe esse hábito para a consciência, trouxe para a consciência também os custos envolvidos aí, o que eu vou te trazer é uma oportunidade
Lá no Tony Robbins, ele chama essa técnica de processo Dickens. Ele pega isso que está acontecendo agora, essa forma de você ser e agir até agora, e leva isso lá para o futuro. Então, imagina como que é a sua vida no futuro sendo e agindo dessa forma para sempre. Sim, sem nenhuma mudança, um pouquinho melhor, um pouquinho, né? Você está conseguindo alguma coisa ou outra, mas como que é a sua vida lá na frente? Talvez para o Negro Thor, por exemplo, ele fique diabético, talvez gastando todo o dinheiro dele em doces, em academia e se sentindo frustrado porque ao invés de ele emagrecer, ele está engordando porque ele não consegue abrir mão do doce, por exemplo. Qual é o seu futuro mantendo isso, esse padrão, esse hábito? Para as meninas da procrastinação, como que vai ser sua vida no futuro se você continuar sendo e agindo dessa forma? Quais são as conquistas que você vai ter se você continuar procrastinando? O que é importante para você? Então traga esse futuro presente agora. E depois que você perceber, deixa eu ver, caraca, nossa, gastei muito dinheiro com dentista e um tempo atrás fui ao médico com sintomas possíveis de diabetes. Tô enxergar o quão ruim é esse hábito para minha saúde. Perfeito. Então, esse é o teu custo e esse é o teu futuro, sendo e agindo dessa forma sem nenhuma mudança. E aí, depois que você traz esse futuro aí para a consciência, se pergunta, é isso que você quer? É realmente esse seu plano para a vida? E veja, não tem nada de errado com você fazer isso. Todo mundo tem vários hábitos destrutivos, todo mundo faz coisas que geram custos, todo ser humano é assim. Eu sou assim, Anthony Robbins é assim, o Papa é assim, todo mundo é assim. E aqui está uma mágica, uma coisa muito importante. Essa consciência pode ser considerada um milagre você descobrir isso. Quando você tem consciência das coisas, é somente quando você tem consciência das coisas que você pode fazer novas escolhas. Então, olha para o quanto você é sortuda ou sortudo por descobrir isso agora. Você pode escolher mergulhar na sua vida, em si próprio, em se tornar responsável pela sua vida a partir disso, a partir dessa descoberta. E isso que poderia acontecer no futuro, você pode escolher romper esse ciclo, trazendo isso para a consciência. E a partir disso, quando você traz isso para a consciência, você pode escolher uma nova forma de vida. É aí que a gente vai entrar no assunto do hábito aqui. Um hábito criado, ele não pode ser apagado, tá? Então, os hábitos que você criou aí, eles foram plantados e eles estão te gerando frutos e você não tem como destruir eles. A única coisa que você ganha a partir de agora é o poder de criar um novo hábito e alimentar esse novo. Porque conforme você vai alimentando o novo, aquele antigo vai ficando esquecido. Aquele antigo vai ficar esquecido, ele nunca vai ser apagado. Aquela sinapse neural, aquele caminho da sua mente criado para fazer aquilo sempre, tá lá. Ele vai sempre ficar lá. Esse é o seu passado, ele sempre vai ficar lá. Só que a partir do momento que você traz isso para a consciência, você ganha o poder de criar um novo hábito a partir das suas escolhas. E que tem relação, que estão conversando aí congruentemente com o que você cria para sua vida. O que você quer de fato para sua vida. Então, talvez o Negro Thor escolha ter uma vida saudável, um corpo físico saudável, que ele olha no espelho e ele se sente bem, uma sensação de bem-estar, saúde.
Isso não significa que ele nunca mais vai comer doce. Significa que ele pode escolher comer um doce ou outro. E que ele não precisa de doce para se sentir em equilíbrio. Esse é o poder da gente trazer um hábito para a consciência. Então, quando você estiver nessa etapa de criação do novo hábito, você vai imaginar, da mesma forma que a gente olhou para você sendo hoje aqui, no seu futuro, continuando sendo assim, se é isso que você vai querer ou não, e obviamente você vai trazer um não nessa resposta, agora você vai imaginar como seria, então, uma vida que valeria a pena. O que você faria? Como você seria? Você seria uma pessoa que se alimenta bem, que come uma vez ou outra, uma vez a cada 15 dias, ou um docinho uma vez por semana? Você faz atividade física regularmente? Você... que mais? Você tem uma rotina de alimentação saudável? Agora, para as meninas da procrastinação. E eu falo assim, eu também já trabalhei essas questões do poder do hábito para procrastinação também. Então, eu falo com propriedade. O que seria possível, como seria uma versão de você ali que te inspiraria com relação a novos hábitos? Quem você seria, como você seria? Então, eu coloquei lá, quando eu trabalhei a procrastinação, que eu criaria projetos e eu criaria uma estrutura. Eu sou uma pessoa lá no futuro que eu tenho várias ideias e eu coloco essas ideias no papel e eu escolho uma e faço essa uma eu concluo essa uma até o final. Eu vou até o final nessa uma. E essa versão de mim, pra mim, me inspirou. E eu venho alimentando essa minha nova versão. Então, primeiro, como é você no futuro sendo essa pessoa que te inspira? Como é? Depois que você cria essa forma que você vai ser lá no futuro, olha para como você vai criar um hábito de ser essa pessoa. E aí, veja, você vai escolher da mesma forma que você olhou para a rotina, para deixar a rotina e recompensa no hábito ruim, você vai criar essa deixa a rotina e recompensa para o novo. Então, se eu criei de ser poder, liberdade, inspiração futuramente, a deixa para eu fazer o que eu tenho que fazer eu pego a minha agenda todos os dias antes de dormir, eu olho o que está programado para o dia seguinte e eu já mentalizo e crio como vai ser o meu próximo dia. Então, essa é a minha deixa, uma das deixas. Eu vou dormir bem por causa disso. Quando eu acordo, eu olho minha agenda. E olhar a minha agenda é a minha deixa para entrar em ação, fazer o que eu me programei para fazer. E qual é a minha recompensa? Cada vez que eu termino uma das ações, eu dou um check nessa ação. E a minha recompensa é de realização. Nossa, eu me sinto animada, eu me sinto produtiva. Isso tudo é a minha recompensa. E cada vez que eu alimento esse novo hábito, eu fortaleço esse. E quanto mais forte esse hábito está, mais esquecido, mais longe aquele outro que era de procrastinar fica. E é assim, você vai fortalecer, 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 assim como você fortalece o seu tanquinho lá na academia. Se você quer manter o tanquinho, você tem que continuar fazendo abdominal, né? Mas são essas coisas que não tenho ânimo para fazer. Ok. Qual é o ganho que você tem por não se comprometer com coisas novas? Isso é um hábito. Isso é um hábito, você tem um ganho aí. Então, para você que chegou nesse nível da conversa aqui, na criação do novo hábito, e ainda tem coisas a serem trabalhadas, assim que eu encerrar essa live, ela vai ficar disponível 24 horas. Você vai pegar essa live e vai assistir desde o começo. E você vai trabalhando cada uma das etapas. Você precisa trazer para a consciência cada uma das etapas.
Não adianta a gente pular, a gente tem uma tendência, o ser humano é assim, a gente quer pular lá para a última coisa que tem que ser feita para resolver logo. Mas é necessário que a gente olhe para cada uma das coisas. Então, primeiro, qual é a rotina? Primeiro, qual é o hábito que você quer trabalhar? Depois, qual é a rotina? A deixa. Depois da deixa, qual a rotina? Depois da rotina, qual a recompensa? Depois da recompensa, qual é o custo relacionado a isso? Depois do custo, como que vai ser isso lá no seu futuro, você sendo assim? É isso que você quer? Se for não a resposta, como seria um futuro que valeria a pena? Agora que você viu como seria um futuro que vale a pena, quais seriam os hábitos que você pode criar para que esse futuro seja real, possível? Então, mais uma vez, olhando para quais seriam as deixas, quais seriam as rotinas e quais seriam as recompensas. E aí, você vai ter aquele hábito antigo te puxando. Toda hora você vai querer fazer isso aqui, porque é isso que você está fortalecido até agora. Até hoje, você fortaleceu o antigo. Então, isso daqui vai ser o automático. Você vai te trazer isso muito forte. E aí, quando você estiver no meio daquele hábito, você vai... Opa! Não é mais isso que eu crio. Eu escolho alimentar um novo hábito. Então, eu vou lá e fortaleço um novo hábito. E cada vez que você escolhe o novo, você vai fortalecendo o novo. E esse novo vai se tornando cada vez mais forte. E uma hora, ele vai ser o preferencial. O outro continua lá, você não vai exterminar ele. Ele continua lá. Mas é você que escolhe qual dos dois você vai alimentar, qual dos dois você vai fortalecer. Ok? Isso é muito importante, eu trazer uma coisa aqui que é essencial, foi essencial no meu processo. E essa coisa é o seguinte, todo hábito que você criou, ele começou, a deixa dele, a abertura desse ciclo de hábitos muito parecidos, você vai perceber que você tem vários hábitos muito parecidos, você vai trazer, sabe o quê? É necessário você descobrir a raiz. Então, onde isso começou? Então, para você desenvolver um talento ou para você desenvolver um hábito ruim, existiu alguma coisa que aconteceu lá no seu passado que abriu essa deixa, essa necessidade. Então, assim como algumas pessoas têm necessidade de comer doce, algumas pessoas têm necessidade de procrastinar, algumas pessoas têm necessidade de reclamar, algumas pessoas têm necessidade de propagar notícia ruim. Por quê? Porque em algum momento lá no seu passado, antes dos seus 7 anos, aconteceu alguma coisa e que te gerou uma experiência de frustração, onde você não era o suficiente, onde você não era o bastante ali naquela situação. E uma das estratégias que você criou foi essa. Então, o seu hábito começou a ser desenvolvido naquela questão. Uma das coisas para você fazer é trazer para a consciência onde começou. E aí fica disponível para você escolher fazer a sessão de hipnose do método Liberdade Emocional, que eu trabalho justamente isso, descobrir a raiz. Onde isso começou? Quando isso começou? E aí você vai descobrir que aquilo foi uma abertura de ciclo que ele se repete e aparece em todas as áreas da sua vida. Isso vai aparecer nas suas finanças, isso vai aparecer na sua vida profissional, isso vai aparecer no seu relacionamento. Então, uma única coisa, quando você descobre a raiz, onde isso começou, é a deixa mais profunda que você tem para descobrir. Qual é a deixa mais profunda? É esse acontecimento, alguma coisa antes dos seus 7 anos de idade. E para você descobrir isso, a forma que eu acredito, na minha experiência, que é a mais fácil, mais simples e certeira, 100% das vezes a gente descobre é através da hipnose. Então, eu tenho uma vaga de hipnose essa semana, no pacote promocional que eu liberei essa semana com 30% de desconto. Eu tenho uma vaga. Se você não for fazer parte dessa uma vaga, com esses 30% de desconto, você vai poder contratar a hipnose em algum outro momento, mas vai estar com o valor cheio de R$600. Então, se você está consciente, cara, quero trabalhar isso, quero descobrir a raiz disso, para que eu possa ganhar poder na minha vida, poder para deixar esse hábito de lado e criar um novo hábito, você vai me chamar aqui no direct depois dessa live e a gente vai marcar a sua sessão de hipnose. E a minha promessa para você é que, com certeza, 100% das vezes a gente vai descobrir a raiz e você vai ganhar um poder de escolha. Essa é a minha promessa para você.
Nada menos do que isso. Esses hábitos também funcionam para crenças? Principalmente, sabe por quê? Todo hábito ele nasce de uma crença. Você fala crença, eu uso certeza. E essa certeza nasceu de alguma coisa que aconteceu lá no seu passado, antes dos seus 7 anos de idade, que fez você ter certeza de que sempre seria assim. E uma das estratégias que você criou para evitar que aquilo acontecesse de novo, aquela experiência de não ser o suficiente de novo, uma das coisas foi criar esse hábito. Criar hábitos que tenham algum ganho, que você tem consciência desse ganho ou não, mas que também te geram muitos custos, que você tenha consciência ou não. Muito provável que você não tenha consciência dos custos, porque senão você já tinha exterminado esse hábito. Por que você acha que as pessoas, quando estão lá no leito de morte, quase morrendo por causa de cigarro, param de fumar? Isso aconteceu com meu avô. Ele fumou 70 anos. Quando o médico falou pra ele, você vai morrer se você não parar de fumar, ele parou de fumar. Por quê? Porque o custo estava ali na cara dele, estava presente pro custo, pro impacto. Não era uma coisa de, eu sei que faz mal, nananã. Enquanto você tá aqui no eu sei que faz mal, nananã, você não vai parar. Você tem que descobrir a raiz disso, descobrir e ficar presente pros custos disso. Ok? Então, se você chegou depois no final... Oi, Vini! Que honra ter você aqui, muito obrigada. Se você chegou nessa live no final, o que você vai fazer? Vai esperar eu repostar essa live, ela vai ficar disponível 24 horas. Você vai encaminhar essa live para a maior quantidade de pessoas possível da sua vida aí, para indicar esse conteúdo que pode fazer diferença na vida delas. E você vai passar cada uma das etapas que eu passei com vocês nessa live. Então você vai descobrir, primeiro, listar os seus hábitos, escolher o hábito que você não quer trabalhar, é esse que você vai trabalhar. E depois de saber trazer para consciência esse hábito, você vai descobrir a deixa, a rotina, a recompensa. Depois você vai descobrir os custos. Depois você vai se visualizar lá no futuro para ver se você quer manter ou não esse hábito. E se não, se você não quiser, você vai criar um novo hábito. Mas antes de criar um novo hábito, você vai criar uma nova versão de você. Como seria uma que te inspira. E para ser essa pessoa, quais são os hábitos que você vai criar a partir de agora? E você vai, de novo, escolher conscientemente a deixa, a rotina e recompensa para fortalecer esse hábito. E aí é a escolha. Você vai escolher todos os dias aí fortalecer o novo. E se for de sua escolha, se você quiser descobrir a raiz de tudo isso, qual é a verdadeira deixa de todos os hábitos destrutivos que você tem, você vai me mandar uma mensagem pra gente marcar a sua sessão de hipnose do método Liberdade Emocional. Combinado? Gente, então é isso. Eu tô sem horário aqui, meu Instagram não tá aparecendo horário, acredito que esteja lá no finalzinho já dessa live, então eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigada pela interação, pela participação. Muito obrigada, reconheço vocês por estarem dispostos e dispostas aí a trabalhar a vida de vocês, coisas que não são confortáveis de olhar. Então, vocês são pessoas fora da curva aí, reconheço vocês por isso, tá bom? Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. E se vocês não estão ainda no canal da Liberdade Emocional no Telegram, o link do canal está na minha bio. Então clica lá que você vai ter acesso a vários outros conteúdos exclusivos, áudios, indicação de filme, de livro, áudio de reflexão. E é isso, te vejo lá no canal do Telegram, tá bom? Um beijo no coração e muito obrigada!